O CEPER Sindicato foi, sem dúvida, um dos maiores sindicatos do Brasil e da América Latina. Tem suas contribuições, tem uma história muito bonita, mas tem uma história podre, nojenta, suja. E eu conheço parte dessa história podre e suja, porque eu fui testemunha ocular do que eu vou falar para você aqui. E hoje, nesse programa Falando de História, não é só um depoimento pessoal, é também uma realidade que o Brasil precisa saber e que você, que não é do meio da educação, deveria saber também, para entender o que está acontecendo com a educação pública, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. No ar, mais um programa Falando de História. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso programa. Roda a vinheta. Antes da gente continuar o nosso programa aqui, nosso bate-papo, tá? Porque eu vou fazer um bate-papo mesmo e contar um pouco dessa história, eu peço que você aí deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Se você gosta de um conteúdo sério, de um conteúdo reflexivo que te acrescente e que busque falar a verdade, não no sentido de que aqui somos donos da verdade, mas no sentido de ser um canal que a pessoa que não quer fazer do tipinho, ela fala o que ela é, o que ela pensa de fato. Né? Então, se você gosta, né, de história, de educação, de conjuntura política, aqui é o seu lugar. Tá? Seja muito bem-vinda ou bem-vindo mais uma vez. Gente, o CEPER Sindicato, né, um sindicato aqui do Rio Grande do Sul que representa a categoria dos professores da rede estadual. Né? Os professores das redes municipais têm seus sindicatos municipais, enfim. Então, a nível de estado do Rio Grande do Sul, nós temos o CEPER Sindicato, como a UESP, né, a UFESP, agora não me lembro agora o nome do sindicato de São Paulo, cada estado tem o seu sindicato. O CEPER é, sem dúvida, um dos mais fortes do segmento do magistério público. E o que acontece com o CEPER Sindicato? O CEPER Sindicato sempre foi um sindicato que teve muitas lutas salariais. E ao longo da desvalorização do professor, ficou muito mais só na discussão salarial, sem falar, né, e sem defender de fato a qualidade da educação pública. Eu acho que valorizar um professor não é somente dar um salário digno, é também dar condições dignas para esse professor. Um bom ambiente de trabalho, um respeito institucional, tudo isso também faz parte, né, no conjunto de valorizar um professor. E qual é o problema do CEPER Sindicato, no meu ponto de vista hoje? No meu ponto de vista, vendo o que eu vivia desde 2013 em diante. É que o CEPERS, ele hoje, né, hoje ele é um braço político do PT. Por quê? Porque o PT ele foi adentrando as instituições sindicais, as centrais sindicais, né, através da sua Central Única dos Trabalhadores, que a gente ainda brincava de Central Única dos Traidores. E os sindicatos foram corrompidos. E aí o sindicato ele virou partidarizado, né? Ele virou um braço do partido, sem ser do partido em si, mas a gente vê que as falas são relacionadas e tem a ver um cunho político partidário. E não um cunho de uma política de defesa da educação pública. Esse é o problema do CEPERS. E o CEPERS hoje, ele está administrado, né, porque daí tem vários segmentos dentro da política sindical, correntes, né? Então, uma das correntes que venceu há muitos anos, desde que o tempo que eu trabalhava em sala de aula, era a corrente da articulação sindical, a ArtSind, que é uma corrente política sindical ligada à CUT,
ligada a CUT ao PT, ao Lula. Se você for no site do CEPERS, não tem uma única nota do CEPERS com relação aos cortes feitos por Lula com relação à educação no Brasil. Vai dizer alguém, mas não é. Os cortes também são relacionados à educação superior, que é a alçada da educação federal. Mas também há ali um impacto na educação de ensino fundamental e médio, porque a gente sabe que os recursos que vêm para o Fundeb agora, eles vêm também do nível federal. Até porque o pacto federativo que nós temos é o município recolhe, o estado recolhe, vai para Brasília e Brasília que volta. Então, tem impacto sim. Os cortes feitos pelo calabouço fiscal e agora pelo teto de gasto zero, né, o déficit zero, melhor dizendo, isto impacta na educação pública. Ou não? Claro que impacta. Então não vamos com essas narrativas porcas, petistas que não servem. O sindicato que não critica as coisas erradas do PT tem moral para criticar as coisas erradas do Eduardo Leite? Porque o Eduardo Leite é um dos piores governadores do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, e eu estou atestando isso. Mas algumas coisas têm que ser ditas. Uma nota do CEPERS é que é contra a municipalização do ensino médio, do ensino fundamental, melhor dizendo. Mas isso é um processo que acontece há 20, 30 anos quase. Há 20, 30 anos atrás começou esse processo do ensino fundamental e parar nas mãos dos municípios e não mais dos estados. Isto é um processo que aconteceu e está acontecendo. Talvez o Eduardo Leite seja aquele que esteja acelerando esse processo. Bom, isso até é uma realidade, mas dizer que é culpa do Eduardo Leite isso, como é o que está na nota postada lá no site do sindicato, aí já é um pouco demais. Eu posso não gostar do Eduardo Leite, mas eu não vou ficar fazendo fake news contra o Eduardo Leite. Se tiver que rebater o Eduardo Leite, eu vou rebater com fatos reais, com dados reais. Até porque muitos desses que hoje estão falando que o Eduardo Leite é o vilão da história se silenciam para as coisas erradas do Lula. E muitos votaram, né? E encheram os seus carros e se encheram, fizeram que nem os pavões, né? Botaram um espanador no ânus e saíram correndo para a rua alucinadamente com o número do Eduardo Leite no segundo turno. Ah, não, então tu critica quem votou no Eduardo Leite? Não necessariamente no segundo turno eu votei em outro candidato, meu candidato não foi, eu tinha que, né, eu poderia optar por um dos dois, achei que realmente o Onyx Lorenzoni era uma coisa pavorosa, votei no Eduardo Leite. Mas eu não fiz campanha para o Eduardo Leite em nenhum momento, eu não fiquei fazendo, não fiz campanha para o Eduardo Leite, fui lá, votei discretamente e acabou. Se não votei no Lula no segundo turno, votei em branco, mas se eu votasse no Lula, ele ia fazer um voto em silêncio. Eu não vou fazer negócio 12+1, como alguns também fizeram. Então, assim, as incongruências estão aí. O sindicato agora quer, em pleno novembro, mobilizar a categoria para fazer uma greve. Olha, Porto Alegre está indo para debaixo d'água. O nível do Lago Guaíba, do Rio Guaíba, do Rio Jacuí, né, acima, adentrando o centro de Porto Alegre, o centro histórico de Porto Alegre. O estado do Rio Grande do Sul devastado com as últimas cheias, as últimas chuvas. Nós na iminência de uma possível chuva durante essa semana que vai agravar um pouco mais esse quadro. E o CEPERS, de vez de pensar, não, vamos agora nos mobilizar nas bases para ajudar as escolas, os professores, as comunidades atingidas, querem fazer a Assembleia Geral, que é justo fazer a Assembleia, mas que em 2015 a mesma presidente que está hoje não queria que saísse a Assembleia em 2015. E que quando foi feita, porque nós berramos, nossa categoria, nós pressionamos, nos colocaram no alçapão, que quase foi uma boate Kiss 2. Por muito pouquinho.
por muito pouquinho. Então as incongruências dessa gente que usa da educação para fazer política partidária. E não estão preocupados com a educação. Desculpa, não estão preocupados com a educação. Tire isso da sua cabeça. Esta gente quer o quê? Uma boquinha para não poder trabalhar em sala de aula e ficar nas benesses que o cargo de direção de sindicato proporciona. Preocupação com a categoria? Never, never. Então, assim, com tantos problemas que nós temos, será que neste momento uma greve é o caminho? Ou talvez a gente deveria dialogar com a sociedade? Que o governo Eduardo Leite destrói a educação, eu não tenho dúvidas disso. E acho que temos que falar dessa destruição. Mas não falar da destruição da educação como um todo. Se Bolsonaro destruiu a educação, Lula destruiu a educação e Eduardo Leite também destruiu a educação. Ou vocês são mais do partido ou mais pelo sindicato? Esta é a pergunta que não quer calar e que eu faço para os senhores. E é esta a situação que me faz eu não acreditar naquilo que o CEPER sindicato propõe. É por isso que em 2015, quando encerrou uma greve de cima para baixo, quando naquele ano as comunidades do interior do Rio Grande do Sul se mobilizaram para ir e continuar aquela greve, e a senhora Elenir Schirer simplesmente pegou e encerrou a greve por sua vontade, por interesses que eu não sei quais, agora quer unificar, unir a categoria para quê? Não vai conseguir, não tem legitimidade. Falta legitimidade na CUT, como falta legitimidade no PT também, e em tantas outras figuras por aí. O fato que não quer calar é que a educação pública e o sindicato que representa a educação pública e os profissionais dessa educação precisam rever os seus conceitos. Mas também há de se dizer uma coisa: a educação pública se desvalorizou porque o professor da educação pública aceitou ser desvalorizado. Ele se desvalorizou porque ele não buscou atualização. Ele se desvalorizou porque ele aceita todo mundo dando palpite no seu trabalho, porque ele deixa as brechas para qualquer um falar sobre o seu trabalho. Porque diretores têm mais visão de serem qualquer coisa do que serem professores auxiliando seus colegas. E aí viram inimigos internos nas escolas. Porque diretor passa pano para aluno e agrada pais e mães por conta de eleições de direção de escola. Esta é a realidade. E aí, como não tem a formação necessária para se valorizar, não vai ter essa formação de consciência classista, que é uma coisa que não tem. Porque em todas as profissões, né, a grande maioria delas, existe o seu concílio de ética. O magistério é uma das poucas, profissões que não há concílio de ética, que não há um código de conduta do professor. Talvez é o que falta isto. E é por isso que nós temos, né, direções pelegas, como a da Elenir e da Artsindy, como também nós temos professores individualistas que só olham para o seu pirão, porque, né, enfim, a falta de consciência política dos professores desse país é o alimento necessário para a destruição da nossa profissão e da educação e da formação, não só nossa, como também dos nossos alunos. Enfim, o projeto de destruição da educação pública é um projeto bem executado e já denunciava Darcy Ribeiro. Tristes tempos são estes, mas são esses os nossos tempos.